Só tinha 3 coisinhas rapidinhas para falar com vocês durante esses dias aí. E tem a ver até com aquilo que eu falei num canto. Está pitando, não? Tem a ver alguma coisa com aquilo que eu falei sobre adorar o nosso Pai, né? Foi uma frase até que o Marcos nos falou, de não perdermos a capacidade de sermos moldados por Deus. De nós não perdermos a capacidade de Deus nos moldar, né? E com quem nós devemos nos parecer? Com o discipulador? Sim ou não? Não. Ele é um trampolim, vamos dizer assim. É algo que a gente naturalmente deve imitar, né? Admirar. Mas o nosso modelo não é só, vamos dizer, não é só. Então não perdermos a capacidade de sermos moldados por Deus. E com quem nós devemos nos parecer, buscar e almejar? Com Jesus. Para sermos, o texto fala, para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então eu devo ser a imagem do meu irmão mais velho. Eu tenho que buscar isso, eu tenho que desejar isso, eu tenho que querer isso. Não importa o que eu vou sofrer, não importa o que eu vou ter que deixar para trás, eu tenho que me parecer com o meu mestre, né? Por quê? Porque quando eu falo para ele e eu desço as águas, no dia do batismo, ou alguns dias antes, eu declaro com a minha boca que eu vou renunciar a tudo quanto tenho, a tudo quanto sou, e a minha própria vida. Então, eu já perdi tudo antes de me batizar. Quando eu desço as águas, eu já declaro que eu não tenho mais nada aqui. Não tenho mais nada. Não tenho mais dinheiro, não tenho mais saúde, não tenho mais amigos, né? Ganho algumas coisas, mas eu tenho que estar disposto a abrir mão para ser parecido com Jesus. Outra coisa, devemos conferir a nossa vida constantemente. O João uma vez nos falou sobre o checklist, né? Que um piloto de avião faz todas as vezes que vai decolar. Nós devemos sempre avaliar a nossa vida, conferir se precisa de correção de foco. Quem já tirou foto com aquela câmera, com a lente que tem que mexer assim, ó, manualmente, né? Alguns jovens, adolescentes nunca viram, eu acho. Hoje é tudo celular, né? Já dá o foco, tudo certinho. Então, uma câmera com foco desregulado, a imagem vai ficar distorcida. Então, o que eu preciso consertar na minha vida? O meu foco, de poder ver a Cristo com bastante nitidez, para poder me parecer com Ele. Romanos 12, e não vos conformeis com este século. Isso é ajustar o foco. Não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Se eu faço isso, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer ajustar a tua vida? Renova a mente. Aí nós vamos receber o que é de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a terceira coisa é, quando eu vou no médico, eu chego no médico, para o médico me dar um diagnóstico, eu não chego na frente do médico, teu nome é Tarcísio, o que tu tem? Não sei, adivinha? Eu estou com dor, aonde? Adivinha? A gente não faz isso, ou faz? A gente já chega dizendo assim, tá doendo aqui, essa região e tal, não sei o quê, estou com febre, papapá.
para ter o diagnóstico do meu problema. No reino de Deus, eu preciso saber discernir o meu diagnóstico, ou seja, onde está ainda o meu problema, onde ainda, entre aspas, eu tenho essa dor espiritual, aquilo que não me deixa ainda me parecer com o mestre, onde ainda eu não alcancei. É diagnosticar, é avaliar a minha vida e ver nela aquilo que precisa de correção, de ajuste, de ajuda. Talvez eu não saiba diagnosticar o ponto certo da dor, do problema. Mas aí o que eu faço? Eu tenho meus irmãos, eu tenho irmãos mais velhos que conhecem, que têm experiência. Aí eu vou a eles e digo: mano, está acontecendo isso na minha vida, eu não consigo entender, me ajuda, me põe no... Eu quero me parecer com Jesus, Ele é o meu modelo, mas eu tenho dificuldade nessa área. Né? Ou eu acho que é assim mesmo, e é assim, me ajuda. Né? Então eu preciso saber onde eu preciso de ajuda. Entender o meu problema, né? E aí eu vou ter essa ajuda, né? Mas isso não é sem humilhação, de eu chegar e me humilhar e abrir a minha vida, o meu coração, buscar ajuda, desejar essa ajuda. Amém, queridos? Que o Senhor me ajude e ajude vocês. Nosso modelo perfeito é o Senhor Jesus. Vamos fazer um diagnóstico da nossa vida e conferir aquilo que ainda nós precisamos. Amém? O tema que eu vou falar hoje é a história dos Hebreus. Eu vou trazer para vocês um pouco sobre como ler o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele é um pouco confuso, entre aspas, não para Deus, mas para nós, porque quando nós lemos o Antigo Testamento tem muitas coisas que a gente perde um pouco a noção de tempo e espaço, né? Então, duas palavras que eu queria que vocês anotassem: tempo e espaço. Duas coisas importantes que a gente tem quando a gente vai ler a palavra é o tempo e o espaço. Ou seja, enquanto Deus está falando, em que lugar Deus está falando. A gente precisa entender, é o princípio que nós precisamos ter para poder entender o contexto daquilo que a gente está lendo. A Bíblia, ela não é um livro. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros. Cada livro da Bíblia é um livro independente. Não termina e começa o outro. Às vezes a gente para de ler Gênesis e já vai para o Êxodo. E nem para analisar o tempo que passou. E muitas vezes até dentro de um livro tem uma separação gigantesca de tempo. E é isso que a gente vai ver hoje. E isso vai fazer o quê? Vai nos ajudar a compreender melhor a leitura, para que não fique tão confusa. A gente vai conseguir ter um panorama melhor do Antigo Testamento. Uma das coisas que eu pensei em repartir com vocês, quando o Marcos estava aqui, ele falou sobre uma palavra, as duas vezes que ele teve, que chama reducionismo. É uma palavra nova, mas que tem caído de uma forma no nosso coração, e temos percebido que de alguma forma a gente faltou em alguns ensinos da palavra, né? Deus agora está corrigindo isso e está trazendo isso. Então eu creio que Deus quer nos levar a entender melhor as Escrituras, a compreender as Escrituras, a entender de onde
onde Abraão era, o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Isaac, o que aconteceu com Jacó, quem são os judeus, aonde é a Palestina, por que a guerra, por que a terra de lá foi prometida e por que não foi na Ásia, na Europa, todas essas coisas, isso gera muita fé no nosso coração. E nós, como discípulos, eu estava pensando, e nesse reducionismo, existem dois aspectos, tem outros, mas dois aspectos que eu vejo que pode entrar muito fácil na nossa vida. Um deles é a falta de um ensino completo, né? Aliás, três aspectos. Uma falta de ensino completo. Às vezes pegar um ensino sintetizado e ficar naquilo. O segundo é a gente achar que pouca Bíblia nos satisfaz. Talvez em algum tempo a gente acabou tendo uma preguiça espiritual e se conteve em poucas apostilas, e aquilo para nós estava satisfeito e não buscávamos aquilo que o Tarcísio falou, essa capacidade de sermos reinventados por Deus. Não é que Deus vai fazer um homem diferente de todo mundo, mas é que Deus, ele fala diariamente conosco, diariamente, e ele muitas vezes transforma a nossa vida. Só que se a gente fica preso a poucas coisas, a gente não consegue entender toda a riqueza que há nas Escrituras e tudo aquilo que Deus quer falar. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente entende, mais Deus fala conosco. E o terceiro ponto é o versiculismo, que eu não lembro se está junto ou se está separado, mas é o versiculismo. O que é o versiculismo? É pegar um texto específico, tirar de contexto e trazer aquilo para a vida dos outros e para a minha vida, e não entender o contexto que está sendo aplicado àquele texto. Eu estava falando que aquele texto que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto, por exemplo, ele é um exemplo de um texto fora de contexto. Não significa que ele não possa ser aplicado na era vindoura, mas o texto, especificamente aquele texto, e tem muitos outros textos que nos remetem a esperar algo celestial muito bom que a gente não conheceu, mas esse texto específico, no final ele fala o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Esse texto, ele é um texto do Antigo Testamento trazido para o Novo. Ele está citando o que está acontecendo, falando sobre a manifestação do Espírito Santo, e ele está dizendo para aquele povo, diz assim, ó, vocês estão experimentando agora o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, porque o que Deus tinha preparado lá atrás para vocês. E às vezes a gente fica esperando algo, e ali ele está falando que já estava acontecendo, né? É isso que Paulo está falando. O contexto de Romanos fala isso. Só que a gente pegou só o texto. Se a gente vai ver na Bíblia, você vai ver que é uma citação, e a gente não percebeu, e muitas vezes porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais... Não está errado, mas é o perigo de usarmos textos sem contexto. Eu estava me lembrando hoje de manhã, e tem a ver com o que eu vou falar aqui. Quando a gente vai para aquele texto de Lucas 14, 26... Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse tema, se você pegar esse texto sem contexto, Jesus está falando que tu tem que largar tudo, teus pais, abandonar, que não é convertido, e pronto, e viver tua vida, porque tu é um discípulo, e agora largou tudo. Mas não era assim, né? Jesus está trazendo de uma forma... Ele fala assim, aquele que não amar menos, seu pai, sua mãe. Por quê? Porque a história dos hebreus sempre foi marcada por uma geração, nunca por homens independentes. Deus prometeu herança às famílias, e nós, principalmente os brasileiros, a gente não tem uma característica de uma tradição familiar, porque o Brasil é um país
miscigenado, né? Tem todo tipo de raça. Então é um país mais novo, mas na história, na cultura humana, sempre foi dado valor a essa trajetória, aos antepassados, à história dos avós, dos bisavós, dos tataravós. Eu fui fazer o passaporte agora italiano, né? A cidadania, e eu tive que fazer, a mulher fez para mim lá, a gente já tinha um livro que alguém tinha escrito da família, e a mulher teve que fazer toda uma árvore genealógica. Eu tive que descobrir, aliás, já tinha o livro, né? Então a gente sabia que tinha um parente que tinha vindo da Itália, e ele veio para tal lugar, e ele era casado com tal mulher, e aí ele teve tais filhos. Aí desses filhos saiu uma linhagem, saiu outra linhagem, saiu outra linhagem, saiu outra linhagem. Dessa linhagem aqui saiu meu vô, desse vô saiu meu pai, e desse pai saiu o Felipe, que saiu o Pietro Noeani. Então agora, estou mandando os documentos, agora está para sair, agora mando os documentos da minha família inteira e vem meu passaporte como cidadão italiano. Mas olha que importante, aí nesse meio tempo, eu fiquei sabendo de uma coisa, porque eu descobri que o meu avô veio de Treviso, e a avô que eu falo lá, né, o bisavô, tataravô, não sei, nem lembro agora de cabeça, mas eu acho que era bisavô do meu pai, do meu avô. Ele veio de Treviso, e a bisavó do meu pai veio de Trento. E eu não sei se vocês sabem, quando vocês leem a Bíblia fala de um Império Romano. Parece que quando a gente fala de Império Romano, a gente desliga da Itália. Não, mas Roma era na Itália. Mas a Itália não era a Itália. Quem governava era o Império Romano. Muitos anos para frente, uma parte da Itália, que era o norte, ela era austríaca. O que a Itália fez? A Itália entrou no confronto e tomou essa parte austríaca para a Itália. Hoje é a região de Bolzano, uma região mais fria, onde tem muitas montanhas, que faz divisa com a Áustria, com acho que Liechtenstein e Suíça. Então essa parte de cima, ela foi tomada depois de um tempo. Se o bisavô do meu pai, ele morasse nessa região, eu não teria direito à cidadania. Por quê? Porque durante os anos que as pessoas nasceram ali, eles não reconhecem que era um povo italiano. E o austríaco não reconhece que era um povo austríaco. Ou seja, eles estão num limbo, sem nação. Mas olha como é importante, porque é uma coisa que passa de geração em geração, e a gente vai ver isso hoje. E a importância de nós conhecermos a história dos nossos antepassados. Quem são nossos antepassados? Não, eu nem estou falando do meu avô, da minha avó, estou falando de Abraão, Isaac, Jacó, e todos os outros profetas e sacerdotes que vieram lá atrás. Porque hoje nós fazemos parte de um reino, o reino de Deus. E esses homens foram os homens que Deus usou para que toda a vontade de Deus fosse cumprida. E Deus insistiu, e eles erraram, e Deus insistiu, e Deus acabou com a raça, e insistiu de novo, e insistiu, e Deus foi fazendo isso durante milhares de anos, né? Então, é impossível, talvez pelo nosso reducionismo, talvez pelo nosso versiculismo, de pegar um texto fora de contexto e achar que a família não tem importância. A gente vai ver a importância da família. A gente vai ver a importância da família do Antigo Testamento hoje. Antes de entrar, eu tenho um quadro que eu queria dar para vocês. Eu mandei no grupo da igreja, porque talvez o quadro a gente não vai conseguir abrir aqui, mas todo o resto a gente vai conseguir abrir. Esse quadro que eu mandei, antes da gente entrar nesse quadro, eu queria entrar em 2 pontos antes. Explicar para vocês 2 coisas básicas que às vezes a gente não se atenta, e tem a ver com essa dificuldade de geração, com essa responsabilidade de geração a geração. Quando a gente vai para Gênesis 11,
Gênesis 12, desculpa, 1. Gênesis 11, ele fala da Torre de Babel. A Torre de Babel foi a primeira vez que Deus confundiu os homens. Como é que ele confundiu? Ele trocou as línguas. A história fala que dali saíram os chineses, que dali saíram os indianos, e dali saiu várias raças. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala da história dos hebreus, porque era o povo que Deus estava aplicando ali. No 12, Deus fala assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrei. A ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, ser tu uma bênção. Engrandecerei o teu nome, e ser tu uma bênção. Deus dá uma direção para Abraão. Qual é? Qual que é? Sai da onde? Parentela. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que interessante. Sabe quando a gente lê lá sobre o pecado? Às vezes, quando o Marcos falou aqui sobre o pois, lembra? Rogo-vos, pois. E a gente esquece. Eu nunca tinha me atentado que aquele pois estava ligado a todo um contexto histórico do livro de Romanos, né? Sabe quando você fala, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, e gerou um filho que foi feito conforme a sua imagem. E aí opa, tem uma diferença aqui. 2 versículos, você vê a diferença da raça humana inteira. Um homem gerado à imagem e semelhança de Deus, e um homem gerado no pecado. 2 versículos. Olha que coisa importante a gente atentar para onde a gente está lendo. Aqui, no 4, a Bíblia fala assim, ó: partiu, pois, Abraão, como lhe fora ordenado o Senhor. Certo? Ponto? Não, vírgula. E Ló foi com ele. O que a gente leu no versículo passado? Que Abraão era para sair da sua parentela. Por que eu posso dizer? Eu não estou dizendo que Abraão cometeu... Manos, uma coisa importante. Todos os homens do Antigo Testamento, inclusive nós, cometeram erros. Todos os homens. Davi errou, Abraão errou, Sara errou, Rebeca errou, Isaac errou. Todos os homens. Noé errou, saiu, se embebedou, mostrou a nudez. Apesar de ser... Só que Deus tinha paciência. E Deus corrigia. Abraão mentiu, né? Omitiu, né? Porque Sara era a irmã dele. Então, há erros. E os acertos, eles nos servem de modelo. Mas os erros, hoje eu estava falando, nos servem para a gente não errar. Tem a história ali, explica pra gente não errar. Tem ali, Deus colocou para olhar e falar: bom, aqui foi assim, então eu não vou por aqui, porque eles já tomaram esse caminho e eu não vou tomar esse caminho, eu vou tomar outro. Então, Abraão leva consigo Ló. E eles vão para uma terra que é uma terra, é um negócio muito interessante, porque Abraão, muitos acham, inclusive eu achava, que Abraão morava no deserto, Abraão morava num lugar alto, possivelmente nevava, né? Era Hebron, por exemplo, onde Abraão, Isaac e Jacó estão enterrados, e as esposas, é um lugar que tem 976 metros de altitude, é quase uma serra de Santa Catarina. Então, Abraão morava numa terra que era fria, quente, muito rochosa e muita montanha. Por isso ele era pastor de ovelha, por isso que ele não plantava trigo, porque não nascia. Então, eles foram para lá, eles moravam nessa montanha, e em algum momento acontece uma coisa. Gênesis 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha com ele, e Ló com ele. E Abraão era muito rico. Abraão devia ser muito rico, porque quando ele saiu do Egito, o faraó, um pouquinho antes, deu um monte de coisa para ele. E aquilo foi multiplicando. Então a Bíblia fala que Abraão era um homem muito rico. Possuía gado, prata e ouro. E aí no 6 ele fala assim, ó: e a terra, preste atenção, e a terra não podia sustentá-los,
para que habitassem juntos. Lembra o que Deus falou? Sai da tua parentela. Abraão pegou Ló, foi e chegou lá, passaram-se anos, começaram a vir famílias, e o negócio começou a ter problema, porque a terra era para Abraão. De sorte que não podiam habitar um na companhia de outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E nesses tempos os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló, então acho que Abraão pensou, vamos resolver isso. Ló, ele falou, a gente precisa resolver. Não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita, e se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão dá para Ló a possibilidade de ele escolher para onde vai. Lembra que eu falei que Ló morava no alto? E Abraão, Ló olhou para baixo, viu uma terra cheia de rio, um campo com bastante verde, e disse, eu quero ir para lá. Levantando os olhos, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Por que ele viu a campina? Porque ele estava do alto. E ele observou, ele conseguiu ver a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito e como quem vai para Zoar. Então escolheu Ló para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente e separaram um do outro. Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades de Campina, que ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vocês veem como a decisão de Abraão refletiu na saída de Ló. Ló olha para baixo, vai, e ele começa a construir a família, continua construindo a família, e as tendas vão se chegando até Sodoma, um momento que está tudo junto, e já não se sabe mais quem que é quem. Bom, aí vem aquela história. Deus fala para Abraão, que estava irritado com Sodoma, e ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão clama, Senhor, mas se tiver, acho que 100 justos, e Deus fala, não tem. E se tiver 50, não tem. Se tiver 10, 20, 10. E aí Deus entende e fala, ó, eu vou salvar Ló. E aí manda, o que acontece com Ló? Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Estes, quando os viu, levantou-se e indo para seu encontro, prostrou-se de rosto de terra. Ló reconheceu os anjos e teve muito temor, reconheceu e se prostrou em terra, e disse-lhe, eis agora, meus senhores, vinde para a casa de vosso servo, pernotai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito. E foram e entraram em casa dele. Ou seja, eles insistiram e eles entraram. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló, os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, sim, todos os povos de todos os lados, e chamaram-lhe Ló e disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-o para fora, para que nós os conhecemos. Leiam o que fala na Bíblia de vocês, não fala para criança. Ele, porém, disse, saiu-lhes então Ló, a porta, fechou após si e lhe disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. E Ló, ele até faz uma oferta absurda, que eu digo que eu acho que ele estava tão
porque ele entendia a importância de um anjo, a referência de um anjo, que ele preferiu trocar pelas filhas. E aí o pessoal fala assim: eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz entre todos. Então o pessoal ficou furioso com Ló e falou: o que ele pensa que é? Ele está vindo aqui, é um estrangeiro, e quer dizer o que vai fazer ou não? A ti, pois, faremos coisa pior do que a deles, com eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que cansaram a procura da porta. Deus fez um milagre ali, o povo ficou cego, não conseguiu enxergar os anjos, não conseguiu enxergar Ló, e os anjos pegaram e falaram: olha, disseram os homens a Ló: tem aqui alguém mais dos teus? Ah não, tem os genros e a filha, desculpa. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genros e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tem na cidade, faz-o sair desse lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E aí eles falaram: ó, pega a tua família e pedala, porque nós vamos destruir. Então saiu Ló e falou com os genros. Olha só que interessante, as duas filhas de Ló não eram casadas, mas eram noivas, e eles chamavam eles de genros. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Eles acharam que Ló estava rindo da cara deles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele e a sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Ainda forçou. Tem noção? Lá atrás, uma decisão equivocada, levam um homem junto, os pastores começam a ter problema, esse homem vai para um lugar bonito, ele não percebe e está numa promiscuidade gigantesca. Deus, pela sua infinita misericórdia, manda seus anjos para entrarem, salvarem, e a história vai rodando. O que acontece com a mulher de Ló? Exatamente. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Mais para frente, no 19:26, eu vou adiantar porque já... e a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Aí, no 19:33, vem uma bela ideia: as filhas. Naquela noite, pois, bom, eu vou falar, a primogênita olhou e falou assim: ó, nosso pai não tem mais filho. O que nós vamos fazer? Não tem herança? Tinha só duas meninas. Bom, vamos dar um filho para eles. E aí você sabe como é que eles deram os filhos, né? Embebedaram. Ele ficou muito bêbado, porque ele não lembrava no outro dia o que aconteceu. Depois, na outra noite, com a segunda, beleza. Saíram 2 filhos. Um chamava Moabe, o outro Ben-Ami, mais conhecido como Amon. Aqui é a parte leste da terra prometida, Israel. Aqui, ó, está todo o povo que guerreou muito tempo com o povo de Israel.
aqui é a região do reino de Amon e o reino de Moabe, ou ao contrário. Esse povo, durante várias vezes, você vai ler nas escrituras que eles guerrearam contra os hebreus. Olha que perigo. Dos filhos de Ló, da herança de Ló, veio um povo que guerreou durante muitos anos com o povo hebreu. Decisão errada. Como influencia nossa parentela? Vamos para outro exemplo. Abraão, antes de ter Isaac, teve outro filho, Ismael. Antes de ter Ismael, faltou fé em Sara. Faltou Sara depender de Deus. Sara era uma mulher exemplar, mas como eu falei, a gente não pode deixar de ver os erros do Antigo Testamento para a gente aprender. E Sara errou. Sara fez o quê? Deu Agar a Abraão, porque achou que não teria mais filhos, não confiou na promessa, e nasceu Ismael. Conseguem ver? Consegue, mais ou menos, né? Abraão teve Ismael. Os azuis são os filhos da promessa. Os vermelhos foram que perderam a promessa. Ismael, ele deu continuidade a uma raça chamada ismaelita. Esaú, que era filho de Isaac, ele deu continuidade a uma raça chamada edomitas. E Jacó deu origem às 12 tribos de Israel, né? Dessas 12 tribos, não eram filhos com todas as mulheres, porque naquela época tinha alguns, Benjamim e Judá eram filhos de Raquel. E as tribos passaram. Só que o que aconteceu? Então aqui a gente consegue, eu vou atrasar um pouquinho, a gente consegue ver a descendência de Sem, que vem indo até Naor, Tera. Aí de Tera nasce Abraão, que teve 3 mulheres, e aí Midian, nasce Ismael e Isaac. Abraão tinha Naor e Arã. Arã era pai de Ló, né? Tá? Tá. Melhor, né? Então aqui, Arã era pai de Ló, de Milca. E olha que legal, Isaac, lembra que o Marcos falou que Abraão pediu para pegar uma mulher da linhagem? Por quê? Porque Rebeca era da linhagem. Tá tudo ligado, ó. E aí vem Esaú e Jacó. Jacó tem uma luta com Deus, né? Fica manco o resto da vida. E dessa luta ele muda o nome para Israel. E Esaú tem uma linhagem que é Edom. E Ló tem a linhagem que é Moabe e Amon. Benjamim, que depois vira Amon. Então essa é a base até Isaac, até Israel, né, Jacó, antes das 12 tribos. Só que Deus, olha que interessante, Deus, ele não botou a culpa no filho de Ismael, no Ismael. Deus abençoou Ismael e falou que de Ismael ia levantar uma grande nação. Vocês acham que Ismael foi rejeitado por Deus? Ismael não tinha culpa. E Deus olhou e falou: de ti eu levantarei uma grande nação. E Deus levantou uma grande nação de Ismael. Primeiro, existiram, assim como teve as 12 tribos, existiram os 12 príncipes de Ismael. E eram 12 filhos que Ismael teve, que depois se tornaram príncipes. Desses 12 filhos de Ismael, foi passando geração, e hoje, sabe quem são? A Arábia Saudita. A Arábia Saudita e muitos daqueles ali, que são os muçulmanos. Que aí tem uma questão religiosa de islamismo com o muçulmano, que é muito parecido, que é uma vertente do islamismo, mas está tudo basicamente ligado à linhagem de Ismael. Vocês percebem, por exemplo, ontem
não sei quantos sabem, o Irã mandou muitas bombas para destruir Israel. Foi um caos. Foi um caos. Eu me assustei. Com o Hamas, nunca me assustei. Mas com o Irã eu me assustei. Porque eu sei que tem poder bélico e que nunca tinha acontecido, há muitos anos não tinha acontecido. Por que há esse ataque? Por que todo mundo quer Israel? Por que há essa briga em Israel a vida inteira? A gente lê na Bíblia, sabe da história, Israel é tomado, os judeus são exilados e vai para a Babilônia, essa bagunça, mas por quê? Por que não deixa o pessoal viver em paz? Nós vamos entender isso aí. É importante a gente entender. Então ontem a gente viu que o povo muçulmano despejou bomba em Israel. E tá uma bagunça agora. Agora olha que coisa interessante, sim, fenomenal, o cuidado de Deus sobre a vida dos seus. Eu estava lendo um livro semana passada que chama Heróis da Fé. E esse livro, ele conta sobre grande parte dos reformadores. Quem são os reformadores? Talvez alguns não saibam. Primeiro reformador foi Savonarola. Savonarola foi um italiano que, por ele pregar a verdade, a Igreja Católica, o Papa era a máxima autoridade, enforcou ele e mais 5 e queimou em praça pública. Por quê? Porque não existia Bíblia. A Bíblia só tinha latim. Quem foi o primeiro a traduzir a Bíblia para outra língua? Quem sabe? Levanta a mão aí. Quem? Quem? Não. Martim Lutero. É? Então beleza. Então eu não sabia. Eu sei que Martim Lutero foi o primeiro, então talvez a traduzir para o alemão. Foi o Martim Lutero, é o pai da reforma. Ele olhou toda a situação e falou: tá errado. A gente não pode. A Bíblia tem muito mais conteúdo. E começa ali. É ele mesmo? Tá. Beleza, depois a gente vê. Mas foi essa época, não foi? Então pronto, talvez ele foi um precursor da reforma, assim como Savonarola. Foram homens antes de Martinho Lutero, mas Martinho Lutero é a divisão da Igreja Católica com o protestante. Por quê? Porque a igreja, ela vivia vendendo indulgência. Deus é um Deus irado, Deus vai te fazer qualquer pecado, Deus vai te castigar, tu vai para o inferno, e a única forma de reverter isso é pagando. Então as pessoas faziam o quê? Iam lá, eu pequei, tá, 3 moedas de prata, e sobe ali a escada e de joelho. Reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria e tal. E foi assim durante muitos anos. Quando vinha alguém que tinha acesso à palavra, tinha a revelação, bruxo, feiticeiro, vai ser queimado vivo. Queimavam vivo para que as pessoas vissem e não quisessem ter a mesma ideia. Então Martinho Lutero, ele começa a escrever. Quando Martinho Lutero e a Igreja Católica vem em cima de Martinho Lutero e quer matar Martinho Lutero. Só que um cara pega Martinho Lutero e leva ele para um castelo. E deixa ele anos lá. Todo mundo achou que Lutero tinha morrido. Só que eles perceberam que vinham escritos que eram muito parecidos com o de Lutero. E eles continuaram, então eles falaram: bom, Lutero está vivo. Só que eles não achavam Lutero. E aí Lutero vai e transcreve a Bíblia para o alemão. Então, ele começa a pregar um evangelho verdadeiro, mais próximo da realidade, né? E aí vem uma sequência. Olha como Deus cuida. Depois de Martinho Lutero, 1600, 1700, 1800 até 1900, a grande maioria dos maiores homens de Deus, eles vieram de um país. Quem sabe? Inglaterra. A Inglaterra foi o berço dos missionários que mudaram a situação do mundo mais atualmente. John Wesley, Whitefield, Hudson Taylor, quem mais? Wilkerson já é mais para frente.
John Wesley, Hudson Taylor, John Woodson, foi o cara maravilhoso, vários deles. Quando você vai ler a história de cada um, o que eles faziam? Eles tinham a Inglaterra passava por uma transformação, isso, eu estou falando de 400 anos, a Inglaterra, 400, 300 anos, a Inglaterra passando por uma transformação e reavivando, e as pessoas se convertendo, e a Inglaterra assim foi uma avalanche de fé, um avivamento, um atrás do outro. Mas o que eles entendem? A gente precisa sair daqui. E aí eles vão para Estados Unidos, que não era Estados Unidos, Índia e alguns outros países. Geralmente as colonizações inglesas, onde se fala inglês, muitas delas foram abertas pelos missionários. Eles saíram de lá com as suas esposas, foram morar lá, e muitas das línguas aprenderam a falar inglês, porque esses caras começaram a converter muita gente, e eles levavam anualmente dezenas de missionários. Eles foram, abriram, aí levava 10, daqui a pouco 50, daqui a pouco 100, e foi, e fizeram uma obra maravilhosa. Nos Estados Unidos, muitos deles foram lá atrás, quando eu não sei quando é que os Estados Unidos virou Estados Unidos, né? Mas lá atrás começou a se levantar uma nação protestante, evangélica, né? Não sei se vocês sabem, Abraham Lincoln foi um presidente dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, e ele era cristão, né? E ele defendia a fé, na sua base, no seu contexto. Eu não sei se era discípulo ou não, mas ele tinha a fé, porque a fé era a raiz do americano. Aí olha só, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Então esse povo vai para lá e começa a pregar, e pessoas se converter, e tem avivamento, e aí depois lá no final vem David Wilkerson em Nova York pregando, e milhares de pessoas, e você vê a história, os caras pregavam para 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, tem cidades que se converteram 300 mil pessoas em 3, 4 meses, é um negócio de louco, a história é assim, de um avivamento fantástico, a gente precisa ler mais sobre isso, porque isso até nos anima a tirar os olhos desse mundo, quando olha para a vida desses caras, sofreram, viviam pobres, viviam com necessidade, a maioria deles perderam seus filhos, teve um que perdeu os 4 filhos antes de 10 anos, e evangelho, pregando evangelho, outro perdeu um filho, outro perdeu a mulher, depois casou de novo, perdeu outra mulher, a maioria morreu com 40 anos, 35, 45, os caras arrebentados de pregar evangelho, e formou-se uma nação protestante. Eu falo evangelho, para ficar mais fácil. Aí, vamos voltar lá para Israel. Israel tá aqui, ó. Essa estrela é Israel, tá? Essa estrela é Israel. Tá ruim de entender. Israel é uma faixa pequena. Israel é uma faixa pequena. Isso aqui é Israel. Jerusalém. Qual é a capital de Israel? Muitos vão falar Jerusalém. Vocês lembram que o Bolsonaro arrumou uma encrenca com Israel, não? Aliás, arrumou uma encrenca com aqueles que eram contra Israel. Vocês lembram disso, não? Quem lembra por quê? Pode falar. Exatamente. Porque todos os países reconhecem que Tel Aviv é a capital de Israel. Os países irmãos de Israel, eles reconhecem que Jerusalém é a capital de Israel. O que o Bolsonaro fez? Tirou a capital de Tel Aviv e mandou para Jerusalém. Criou um problemão. A embaixada de Tel Aviv mandou para Jerusalém. Criou um problemão. O Trump tinha feito isso, se eu não me engano. Então isso deu modo rolo, problema e tal. E tudo ali, essa briga acontecendo. Bom, essa é Israel. Egito, Jordânia. Israel está aqui, ó. Gente, vocês têm noção disso? Israel é essa estrelinha aqui, ó, no meio do nada.
Todos esses países amarelos são muçulmanos. Todos os países são muçulmanos. Aí, olha como Deus é. Esse nosso Deus é maravilhoso. Enquanto a gente está vivendo, Ele já está programando as coisas muito antes. A gente nem entende, nem sabe. Por que toda essa galera gigante não ataca Israel? Por quê? Por causa de um país chamado Estados Unidos. Por isso, mas Deus, é claro que Deus protege, mas como que Deus protegeu Israel? Estados Unidos. Quando o Hamas atacou, os Estados Unidos falou, estou mandando os porta-avião para lá, e se vocês mexer, nós vamos destruir tudo. Nós vamos entrar forte. Ontem, o Estados Unidos já falou, baixa a guarda, porque o Biden, que nem é um presidente de direita, mas pelo povo, eu creio, pela maneira como foi criado, ele se sente na obrigatoriedade de defender Israel. E ele já falou para o Irã, se vocês fizerem de novo, nós vamos entrar e o negócio vai apertar. Entendeu? Então olha como Deus é. Deus preparou os ingleses e trabalhou nos ingleses, e os ingleses foram para os Estados Unidos e pregaram o evangelho, e muita gente se converteu, e se levantou uma nação forte, uma nação protestante e tal, que defende aquele minúsculo país que está preso no meio de um monte de gente querendo destruir. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o poder do nosso Deus. A gente não vive um Deus morto. A gente não serve um Deus morto. A gente serve um Deus vivo. Isso é muito interessante. Isso gera fé. Isso nos mostra que nós estamos amparados, que Ele cuida dos seus, que Ele sabe de tudo, que Ele planeja tudo, que é no tempo dEle, que não é no nosso tempo, que é na maneira dEle, que Ele enxerga onde nós não enxergamos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse aqui é o caminho de Abraão. Abraão nasceu, ele era dessa região aqui, mais ou menos. Abraão era de Ur. E Abraão, Deus falou para ele sair, e ele foi indo, Babilônia, aqui, que na realidade antigamente chamava Mesopotâmia. Por que Mesopotâmia? Terra entre os rios. Aí ele passou por Jerusalém, chegou em Jerusalém, desceu um pouco mais. Esse aqui é melhor de entender. Sai de Ur, vai para Babilônia, Acade, vai lá em cima, a Síria, passa, desce e vem, passa por Canaã, vai até, eu não lembro o nome, e volta, acho que é Berseba. Vai até Zoar e volta a Canaã. E ali, Abraão se estabelece. Só que, aí eu quero entrar, vamos agora entrar no que precisava. Mas essa é a região que conta a história de Abraão. A gente precisa entender. Aonde Abraão estava? Abraão estava no Egito, Abraão estava... Quando Deus falou com Abraão estava onde? Estava no Egito, mas que tempo foi? Como é que era a cidade? Mas por que ele falava de uma terra prometida se Abraão já estava na terra prometida? Mas o que aconteceu? Abraão estava na terra prometida, como é que saiu, voltou para a terra prometida? A gente precisa entender. Tempo e espaço. Bom, vamos lá então, finalizar aqui. Pois talvez numa outra oportunidade eu consiga falar um pouco mais. A história dos hebreus, né? Essa planilha que o Heitor me ajudou a fazer esse PDF, ele está no grupo e eu queria que vocês... A gente vai entrar nos pormenores, mas seria bom que essa planilha vocês tentassem ter ela em mente toda vez que vocês vão ler as Escrituras. Imprimir, botar dentro da Bíblia. Quando vai ler o Antigo Testamento, sempre dá uma olhada nela para entender melhor como é que a gente está lendo, o que está funcionando, o que está acontecendo. Ao lado direito, a gente vai ver lá na ponta a criação, a queda
e o dilúvio. Gênesis do 1 ao 11. Fala disso. Depois vem Abraão, a história de Abraão, todos os patriarcas até José. Gênesis do 12 ao 50. Depois depois de 400 anos, não existe nada em nenhum livro que fale Deus agindo nesses 400 anos. Depois vem o Êxodo. O Êxodo, ele é guiado por Moisés. Ele fala Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômios, Josué, Juízes, Ruth. São os livros que falam sobre o povo no Êxodo. Depois vem o Império. Davi, príncipes, desde Saul até Zedequias. Saul, Davi e Salomão são os livros que falam Salmos, Cantares, Provérbios, Eclesiastes. Depois surgem as 12 tribos aliás, 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. E depois o exílio. No exílio, a gente vai ver que o povo ele é levado cativo para a Babilônia, e tem 3 etapas do exílio. Antes do exílio, que são o livro de Joel, Jonas, Amós, Naum, Oséias, Obadias, Miqueias, Abacuque, Isaías e Sofonias. Durante o exílio, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. E depois do exílio, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Daniel, Esther, Esdras e Neemias. Lembra de Esdras e Neemias? O que fala sobre a reconstrução do templo? Pós-exílio. O povo tinha sido levado, exilado, cativo para a Babilônia, estava retornando, e eles querem o quê? Reconstruir o templo. Por quê? Porque é pós-exílio. Se a gente não entender que é pós-exílio, a gente pode estar achando que está tudo no mesmo pacote. Não sabe se está lá, se está cá, se foi, se voltou, se está falando num período, se está falando no outro. Tempo e espaço. Então, a criação, pré-história de Israel, criação, queda, dilúvio e Babel. O dilúvio com Noé. Noé, acontece uma coisa muito triste, né? Assim, terrível, porque Deus fala que se arrependeu de ter criado o homem, né? Olha isso, que terrível, né? Se arrependeu de ter criado o homem, fala que vai destruir e destrói. Veio o dilúvio, Noé construindo a arca, nunca tinha chovido, todo mundo rindo da cara de Noé, e vem Noé. E lá no Novo Testamento, Jesus fala: olha, lembrem dos dias de Noé, olha, lembrem dos dias de Ló. Como é ligado o Antigo Testamento com o Novo, Jesus citava muito os 5 primeiros livros, muito. Por quê? Porque os 5 primeiros livros é a lei, é a Torá, é onde o judeu acredita que está basicamente toda a história dele. O judeu não tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Nós estávamos hoje, alguém repartiu, né? Que foi que repartiu sobre quando Jesus falou de crer em mim nas Escrituras, né? Foi tu, Fernando? Não? Das Escrituras, mas que quando Jesus falava das Escrituras, qual eram as Escrituras? Não tinha Novo Testamento. Jesus estava falando para crer nas Escrituras, mas qual eram as Escrituras? Não tinha Novo Testamento, era os 5 livros lá atrás. E claro, todo, mas principalmente isso. Quando o judeu lê, ele lê a Torá, eles têm a prática de ler a Torá, que é os 5. Depois a gente vai ver por que a gente começa a entender qual é a cabeça de um judeu. E a gente até fica compreensível e começa a ver que na realidade muitos deles tinham um coração reto de querer agradar a Deus, mas eles estavam um pouco perdidos. Então vem a criação, queda, dilúvio, vem Babel, os homens querem fazer uma torre. Não era uma torre igual de Balneário Camboriú, tá? Era uma torre de 10 andares, mas eles estavam com o negócio de querer ser aquele povo ali que construiu a maior torre e chegar no céu, e Deus viu o coração deles e falou: bah, estragou de novo, vou tentar consertar de novo, vou confundir eles, mas tá difícil. Depois a gente divide, né? Vocês podem marcar assim, ó,
assim vai ficar legal para a gente marcar quando ler. 2.000, 1.500, 1.500. Então, pode ser, é claro que tem pormenores, tem, mas basicamente a gente pode lembrar em 4 épocas do Antigo Testamento: 2.000, 1.500, 1.500. Depois, a gente coloca um em cada que é referência: Abraão, Moisés, Davi, Isaías, os patriarcas, os profetas, os príncipes e os sacerdotes. Eles lideravam o povo. Em 2.000, os patriarcas. 1.500, os profetas. Depois ele institui reis, príncipes. O povo quer. E depois os sacerdotes. Então Deus escolhe Abraão e seus descendentes como povo. Moisés conduziu para fora do Egito. Tomaram a posse da terra prometida. Tempo de prosperidade e paz. E o declínio, ponto mais baixo da sua história, o exílio. Por que Israel era tão disputada? Vamos ver se dá. Vê para mim aqui. Israel, ela é, sabe como é chamada Israel? A encruzilhada do mundo. Todos os povos da África, eles eram obrigados a passar por dentro de Israel, para ir para a Europa ou para a Ásia, enfim. Eles tinham que passar. Todo o povo que vinha para a África, ou até para a parte baixa do Oriente Médio de cima, era obrigado a passar por dentro de Israel, porque a parte de trás de Israel era um deserto que ninguém conseguia andar. Então eles iam ali por Israel e tinha um lugar que cruzava. E é tão interessante que tem uma expressão, conseguiu? Que tem uma expressão que diz que Jesus da Galileia, a Galileia era o X. A cruzada, a encruzilhada do mundo era do lado da Galileia. Eles até falam, os historiadores, que Jesus era como um menino num aeroporto de Atlanta. Passava gente do mundo inteiro, porque era uma conexão. Então todo mundo passava ali. Por isso que havia uma disputa tão grande. Por isso que há uma disputa tão grande. Israel, que é essa faixa aqui, ela tem o mar Mediterrâneo e aqui embaixo tem o Mar Vermelho. Então não tinha como o povo passar ou de barco, dando uma volta, ou passando por Israel, que era a forma melhor. Esse lado daqui, ó, era todo deserto. Então era muito difícil. O pessoal fazia o quê? Ia por aqui, por aqui, por aqui e saía lá para cima. E o pessoal de lá vinha para cá, descia para cá, vinha para cá. O outro vinha de lá para cá e vinha para cá, para a África. O africano vinha para cá e ia para a Europa para cima. Então bem em cima, aqui, era a encruzilhada do mundo. E Jesus, ele estava num lugar que tinha todo tipo de gente. Israel é dividida por 12 tribos. As 10 tribos estão no norte. É onde tinha essa miscigenação. As 2 tribos que mataram Jesus, que são... Jesus, ele foi morto pelos judeus. Mas ele foi morto pelos judeus de baixo. Ele não foi morto pelos judeus de cima. Que eram os descendentes de Judá e Benjamim. Que é o judeu radical. Então, voltando, a gente começa a entender por que era uma guerra e por que tem essa disputa gigantesca, né? Deus colocou o seu povo num lugar estratégico do mundo inteiro. Por quê? Porque ele queria que o seu povo mostrasse para o mundo inteiro o reino de Deus. E Deus colocou ele no lugar mais estratégico da face da terra, onde toda a raça humana passaria. Pelo menos grande parte de cada país passaria e conheceria aquela região. Israel tem uma variedade de vegetação gigantesca. Israel tem neve, tem deserto. Em Tel Aviv, em cima, existe um monte que eles chamam de Pequena Suíça, que é um lugar que tem muita árvore, que tem estações de esqui. A gente, talvez, quando olha Israel, acha que é um desertão. Olha para Jerusalém. Você sabia que em 2021 nevou um monte em Jerusalém? Você olha as fotos, Jerusalém coberto de neve. Parece que Jerusalém é um deserto para nós. Eu olhava os filmes, para mim Jerusalém era pedra e sol. Pedra, poeira e sol. Pedra, poeira e sol, não. Tem vegetação maravilhosa, tem rio. Deus transformou algumas coisas no rio. Tem rio para cá, tem mar para cá, tem rio para cá, tem um rio no meio, tem montanhas. Não consegue se passar daqui, porque a vegetação aqui é tudo montanhosa. Então daqui para cá tem muita montanha.
Eles tinham que passar tudo por aqui, muita pedra. Paulo andou com Barnabé, ele ultrapassou uma cordilheira que tinha 3.600 metros de altitude, imagina. Eu creio que é quase o tamanho da Cordilheira dos Andes, não sei. É, né? Quase o tamanho da Cordilheira dos Andes, um negócio louco. Então a gente começa a entender, da onde veio os nossos antepassados, por que eles brigam, por que tem a briga, o que nosso pai fez com eles, como guardou. A história é maravilhosa, eu estou dando assim 1%, a pincelada, mas a história é maravilhosa e precisa ser conhecida. Voltamos para lá então, para a leitura da Bíblia. Então, a gente olha aqui, eleição, o evento, a gente marca pelos anos, pelo evento, pelas pessoas e pela liderança. 2000 anos antes de Cristo. O evento, a eleição, Deus elege seu povo. As pessoas importantes, Abraão. A liderança, os patriarcas. 1500. O evento, o êxodo. Pessoas importantes, Moisés. Liderança, profetas. 1000, império. Pessoa importante, Davi. Liderança, os príncipes. 500, evento, exílio. Pessoas importantes, Isaías. Liderança, sacerdotes. Abraão a José, Moisés a Samuel, Saul a Zedequias, Josué a Caifás. Primogênito, Jesus é o primogênito de uma nação, o rei, o profeta e o sacerdote. Jesus incorpora todos eles num só. Olha que maravilha. Períodos de Deus em silêncio. Temos a eleição com 2000 anos, intervalo de 400 anos. Deus fica em silêncio inativo. 1500 anos depois vem 1000 anos, 500 anos e depois mais 400 anos. Deus fica em silêncio e inativo. Deus estava morto? Não, Deus estava vivo, mas não falava com o povo. Quem que surge? Olha que interessante. Primeiro período. Sai o Egito, a Índia e a China aqui. Desse tempo aqui. Desse aqui, uma bagunça. Tudo que tem de bagunça na nossa mente veio daqui, ó. Sócrates, Platão, Aristóteles, Buda, Confúcio, que era confuso, Alexandre o Grande, Júlio César. Toda aquilo que o Marcos falou, que a gente tem, e eu tenho pensado nisso, uma influência grega, é pura verdade. A gente tem uma influência grega medonha na nossa mente. A gente precisa quebrar isso, precisa entender. Esse período veio, os piores períodos vieram. Quem que são os países que mais perseguem cristão? Quem que é? China. Quem mais? Índia. Egito. Aquela região, claro que depois se expandiu em outros países, mas é a região que não aceita cristão. A China é uma tragédia até hoje, os caras matam até hoje. E depois vem essa bagunça toda aqui. Aí a gente percebe o que acontece quando Deus não age. Então a gente tem na eleição Abraão, Isaac e Jacó. 2000 anos, depois começa em Gênesis 12 a 50, nos anos 2000 a.C., o povo é eleito, o líder é o Abraão, e ele é um dos patriarcas. Vem de Abraão a José, Abraão, Isaac, Jacó e José. Eu não sei porque está Jó ali. Teoricamente, foi nesse período que ele foi escrito. Tá, teoricamente foi nesse período que ele foi escrito. Meu companheiro Depois, 1500, a gente tem o Êxodo, Moisés liderando o povo, os profetas junto, que vem de Moisés a Samuel, e os livros que falam são Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios, que fazem parte da Torá, e outros livros, Josué, Juízes e Rute, que fazem parte de livros históricos, contam a história do Êxodo. Depois, 1000 anos, Império. Davi é a referência.
príncipes, vem de Saul a Zedequias, e aí os reis ali são Saul, Davi, Salomão, os profetas são Eliseu e Elias, e as tribos... Foi nesse período que houve a divisão. Boa. Que nesse período houve a divisão das tribos. Tinha as 12 tribos e houve a divisão. 10 do norte e as 2 do sul. Os livros Salmos, Cânticos, Provérbios e Eclesiastes são livros poéticos, não dá para ler como história. Isso gera muita confusão. O Lucas estava falando, foi tu, né, Lucas? O Lucas falou um negócio muito interessante. Não posso sair da câmera. Que o Lucas está lendo uma cronologia, né? E aí, no livro, na ordem que o Lucas está lendo, o salmo não é um atrás do outro, né? Ele entra de acordo com quando o salmo foi escrito. Então, aconteceu uma situação que Davi estava em pecado, vem os salmos de Davi falando sobre a situação dele. Pois vamos dizer que Davi estava alegre, ou venceu as batalhas, vem aqueles salmos, e a gente separa tudo, né? A gente pega a Bíblia assim, é boa, mas a gente pode aprender a ler de uma forma melhor. E é isso que eu estou tentando ajudar vocês e me ajudar. Então, a gente consegue entender, porque se a gente lê Salmos, Cantares, Provérbios e Eclesiastes como uma história, vai dar um nó na tua cabeça. Gigante, gigante. Porque tem uma hora que é tipo assim, 5 anos, 30 anos, 100 anos, 80 anos, virou uma bagunça. Então, com esse mapinha, a gente vai conseguir saber. Pô, tô lendo Eclesiastes. Pô, Eclesiastes é um livro de poesia. Então, na realidade, ele não tem a história, mas ele tem as poesias que Deus trabalhava no coração do povo e eles escreviam poesias. E Samuel, Reis e Crônicas, 500 anos. Exílio, o povo é levado cativo. Só uma coisinha. Quando Abraão saiu Quando Abraão saiu de Ur, ele foi até Hebrom. Hebrom é a parte bem baixa, ali, perto do Egito, que a gente olhou. Só que teve fome, dificuldade, e Abraão mesmo chegou a ir até o Egito. Mas depois Abraão voltou para Hebrom. Quando vai passando as gerações até Jacó, a gente sabe que José foi o quê? Príncipe do Egito, certo? E por que Deus colocou José lá? Para alimentar o seu povo. O mesmo cuidado que Deus teve com os americanos, com os israelitas através dos americanos, Deus teve com os hebreus, os israelitas, através dos egípcios. Deus levantou um povo, porque iam morrer de fome, e levantou um homem que foi para lá e conseguiu juntar e alimentar o seu povo. Só que essa parte, depois, ela está naqueles 400 anos que não fala. O que aconteceu nesse tempo? José morreu, o povo hebreu começou a multiplicar, o povo era bem sucedido, os egípcios viram e falaram: olha, se a gente não botar um fim nessa galera, eles vão tomar o Egito e nós vamos ficar como servo deles. E aí os faraós começam a escravizar o povo, escravizar, subjugar. Então o povo que saiu de Abraão foi até o Egito por causa da fome e ficou escravizado pela fome. Depois veio o que? Moisés tira o povo do Egito, vai para o deserto e fica no deserto até a chegada de Davi. Depois, quando chega Davi, claro, eu estou pulando aqui, né? Davi já é uma guerra, e Davi conquistando, e Israel atinge o ápice. O ápice da história de Israel chama Davi. Vocês lembram que uma das últimas perguntas, a última, que um discípulo perguntou para Jesus? Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? O que o discípulo estava perguntando com isso? Vocês acham que ele estava falando do reino dos céus? Ele estava achando, e todos os judeus acham, que o Messias vai dar a eles de novo o que Davi deu.
abundância, riqueza, reino. Os homens olhavam para Jesus e falavam: Galileu? Como um Galileu, o cara da Galileia? Rei? Que rei? Rei Davi, filho de Davi. Uma nomenclatura que sempre usava, filho de Davi, porque eles achavam que o Messias era o filho de Davi. Filho de Davi? Que filho de Davi? O cara é pobre, anda com gentil, com publicano. Como que ele vai ser nosso rei? E é o que o judeu pensa até hoje. O judeu até hoje ele acha que o Messias vai vir, vai tomar tudo aquilo na mão, na guerra, com sangue, com luta, e vai dar a ele novamente riqueza, abundância, domínio, porque o ápice de Israel era quando Davi estava como rei. Então aqui, o que acontece depois? Para chegar aqui, eu voltei, né? Depois o povo começa a cair, e aí ele é levado cativo para Babilônia, preso, e aí vira na Babilônia uma bagunça, e aí vem o exílio, né? Dentro do exílio a gente tem Joel, Jonas, Amós, Naum, antes do exílio. Joel, Jonas, Amós, Naum, Oséias, Obadias, Miqueias, Abacuque, Isaías e Sofonias. Durante o exílio a gente tem Jeremias, Lamentações e Ezequiel. E depois Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos eles profetas. Escreveram livros antes, durante e depois do exílio. E tem os históricos, que é Daniel, Esther, Esdras e Neemias, que contam a história do que aconteceu. Então aqui, essa linha é justamente a linha que começa, o povo vai subindo, Abraão fica rico, sai e tal, até chegar em Davi. E depois vem, até Caifás. Então o povo acha que o Messias o Antigo Testamento, ele tem 2000 anos escritos. O Novo tem 100. Olha a diferença. Às vezes a gente olha como um livro inteiro, a gente não consegue entender, porque a gente olha um monte de livros ali, apesar de ser uma menor parte, mas é uma história compacta, o Novo Testamento. E o Antigo, ele é gigantesco, ele nem tem 2000 anos, ele tem bem mais do que 2000 anos, né? A história, porque a gente nem sabe direito em Gênesis ali de 1 a 11, quanto tempo passou exatamente, a Bíblia não fala exatamente. Então, o Novo Testamento, ele tem apenas 100 anos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Antigo Testamento é mais importante que o Novo? Não. Mas que o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo, né? E eu acho que às vezes a gente perdeu um pouco essa capacidade de olhar para o Antigo Testamento e poder buscar no Antigo Testamento os modelos, palavras e histórias que refletem na nossa vida hoje. Como a gente olha para a vida de Abraão, como viu de Isaac, como viu de Ló, com todas as histórias que são exemplos para nós seguirmos ou não seguirmos. Eu acho que é isso. E a história, assim, coisa esse eu mandei para vocês podem ter, né? Daí aqui vem o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão, que é o que a gente viu antes aqui, né? Jesus, após os 400 anos de silêncio, e se escreve Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João eram discípulos de Jesus, Marcos e Lucas não. Lucas era médico e escreveu que Marcos e Mateus mais ou menos tinha escrito, mas em ordem cronológica, e João escreveu o livro dele. Bom, beleza. Não, o Novo Testamento ele cobre 100 anos, né? Não tem 100 anos, tem 2000 anos, mais, menos um pouco, né? É isso aí. O Novo Testamento tem 1900 e poucos anos, mas ele cobre uma história de 100 anos, como o Antigo Testamento cobre uma história acima de 2000 anos para 4000 anos. Então, manos, é isso, né? O que eu queria repartir com vocês. Eu acho que eu quero animá-los a estudarem a palavra, né? A olharem isso de uma forma um pouco diferente, a darem importância, porque até a volta de Jesus está totalmente ligada a gente conhecer o reino de Israel, a conhecer a região, a conhecer o que acontece, né? E uma coisa que o Marcos falou para mim, eu mesmo
Já li sobre a volta de Jesus, já pesquisei, mas nunca fui muito profundo. E aí o Marcos me lembrou pra gente alguns textos que fala que, em Hebreus, fala que a esperança, ela é a âncora da alma, né? Imagina assim, uma alma agitada e ela precisa ancorar. Ela vai na esperança. O que é a esperança? É a volta de Jesus, né? Paulo fala para Tessalonicenses: não quero, portanto, que sejais ignorantes quanto aos demais com respeito aos que dormem. Depois, lá no final, ele começa a falar sobre a vinda de Jesus e tal. E ele fala assim: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Paulo fala que a esperança é um consolo. Saber que Jesus vai voltar. E essa esperança, ela está ligada à história antiga, à história de Israel. Então, a gente pode se aplicar em conhecer um pouco mais. É a nossa herança. É a nossa herança. Esse povo todo lutou antes do Novo Testamento e depois. São homens que deram suas vidas para que hoje a gente pudesse ter o Evangelho do Reino de Deus, pudesse conhecer a Deus. Você já imagina se todo mundo tivesse largado mão e deixado? Não. Durante toda a história da raça da humanidade, homens perseveraram. Homens se negaram a si mesmos. Homens tomaram sua cruz. Homens guardaram sua fé. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Amém? Senhor Jesus, Pai, te damos graças. Obrigado, Senhor, por esse tema que talvez tem muita coisa ainda que precisamos aprender, Senhor. Queremos aprender a ler Tuas Escrituras, a Palavra de Deus. Queremos, Senhor, ter entendimento e nos esforçar, porque às vezes somos tão esforçados em tantas coisas na nossa vida, Senhor. Às vezes somos tão excelentes no trabalho, na casa, nos estudos, e acabamos esquecendo ou não percebendo que precisamos ser excelentes nas coisas do Reino de Deus, Senhor. Pai, tira toda a preguiça espiritual das nossas vidas, Senhor. Tira todas as informações que hoje eu vejo às vezes no Instagram, videozinhos de 2 minutos, 1 minuto, e muitas pessoas acabam recebendo essas informações e acham que tem Deus por ter um monte de informação. Mas a Tua Palavra fala que é a sabedoria que vem do alto que nos salva, Senhor. Não é um conjunto de informação, não é o próprio conhecimento que veio através de Aristóteles, Platão e esses homens, mas é a sabedoria que vem do alto, Senhor. A sabedoria é o que nos importa. Nos dá sabedoria, Senhor, quando vamos ler as Escrituras. Nos mostra, Senhor, o tempo, o espaço, para que nós possamos Te conhecer melhor, porque quanto melhor Te conhecermos, melhor vamos saber a Tua vontade e melhor poderemos Te obedecer. Como poderemos obedecer a um Senhor do qual não conhecemos? Senhor, nós queremos Te conhecer. Se revela a nós. Eu oro para que Tu se revele a cada coração aqui, Senhor, e coloque o desejo de mergulhar na Palavra de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Como o Tarcísio falava antes, às vezes, falo por mim, nos perdemos no tempo e acabamos priorizando coisas erradas, Senhor. Mas na realidade, aquilo que a gente dá valor é prioridade na nossa vida. E muitas vezes damos valor para trabalho, damos valor para estudos, damos valor para lazer, até para comunhão, e esquecemos muitas vezes de dar o valor e priorizar o nosso tempo contigo, Senhor. Tu morreu, Jesus. Quando Tu morreu naquela cruz, Tu reconciliou o homem com Deus. Tudo isso que nós vimos hoje era um povo que não tinha relacionamento contigo, e nós recebemos por herança, através de Cristo Jesus, a reconciliação. Paulo fala do ministério da reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus, e hoje nós temos livre acesso a Deus, e podemos aqui falar de Ti, e saber que Tu estás no meio de nós, e estar dobrando os joelhos em casa, lendo a palavra, e o Senhor nos revelando, porque o Senhor é vivo e vive em nós, Senhor. O Senhor não vive na vida de pastor, apenas de apóstolo, apenas de evangelista, ou profeta, ou mestre. O Senhor vive na vida de cada homem, porque o Senhor morreu por cada um, e o constituiu como reino e sacerdote. E o Senhor quer uma comunhão intensa, assim como Abraão teve.
assim como Isaac teve, grandes coisas fizeram, assim como Jacó e todos os seus filhos fizeram. Pai, nós queremos ser íntimos teus. Abraão era um homem conhecido por pai da fé, um homem amigo de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. Nos dê, Senhor, isso, nos dê intimidade contigo, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Amém. Irmãos, que tremendo, né? A gente está ouvindo essas coisas, porque quando a gente olha para o povo de Israel, o povo da primeira aliança, e olhamos para a igreja, o povo da segunda aliança, né? Da nova aliança. E Paulo, em 1 Coríntios 10, irmãos, ele adverte a igreja, né? Gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios 10. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha é Cristo. Aqui Paulo está fazendo um paralelo, né, do povo do deserto com a igreja. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Olha que tremendo, irmãos, né? O povo de Israel, havia homens fiéis a Deus, mas também houve homens idólatras. Houve idólatras, né? E o texto fala que muitos não agradaram ao Senhor. E Paulo traz essa advertência para nós, né? Ele fala assim: não sejam idólatras como algum deles foram, né? Conforme está escrito, o povo se assentou para comer, beber e levantou-se para entregar a farra. Algumas traduções diz levantou-se para se divertir, né? Em casa a gente usa uma frase assim, ó: onde seu irmão bateu a cabeça, se abaixa para não bater, né? Que a gente fala lá em casa. Tremendo isso que o Felipe tá trazendo para nós hoje, irmãos, porque nós precisamos olhar para o povo de Israel, o povo da primeira aliança, o povo que eles preservavam, né, não se misturar com povos pagãos, né? Eles não se misturavam, eles queriam manter uma linhagem do povo de Deus, de Israel, né? Então eles não queriam se misturar com o paganismo, mas houve muito pagão, houve muita idolatria entre o povo de Israel, né? E Paulo vai dizendo essas coisas para que não haja entre nós, como houve entre o povo de Israel, uma idolatria, né? E a idolatria, irmãos, não é uma imagenzinha, somente uma imagenzinha que está ali, ó, deitada. Idolatria é muita coisa, né? Como diz aqui, ó, no versículo 7, não sejam idólatras como algum deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer, beber e levantou-se para se divertir. Isso é uma advertência tremenda para nós. Qual é a nossa preocupação hoje? O que toma o nosso coração? Comer, beber e entretenimento. O Felipe falou ali agora há pouco. O entretenimento é uma idolatria terrível. Eu sei que não vou ter tempo aqui, mas tem um texto de Êxodo que fala que Deus fala assim, ó: não façam aliança com o povo que está na terra. Vocês estão indo para a terra prometida, mas não façam aliança, porque se vocês fizerem aliança com este povo, está lá em Êxodo 34, quem quiser ler em casa depois, ele fala assim, esse texto: não faça aliança com este povo, porque este povo é idólatra, e levarão teus filhos a se prostituírem com as suas filhas, e levarão vocês a comer o sacrifício dos seus ídolos, né? E existe uma idolatria terrível hoje, e que muitas vezes tem entrado em muita casa de muitos irmãos. Músicas, entretenimentos, joguinhos, tudo isso é idolatria, né? Tem entrado, né? Então isso que o Felipe está trazendo, de nós conhecermos a história de Israel, né? Para que a gente veja como Deus tratou aquele povo, e como aquele povo se comportou diante de Deus, o povo escolhido, e nós também somos o povo escolhido do Senhor. Amém? Só deixa eu falar um negócio que
eu pulei, né? E aí eu vou deixar o Tarcísio dar uma ideia. Quem sabe a gente pode fazer uma live, quem quiser uma hora aí, eu ficaria 5 horas falando, né? Mas o negócio legal, eu estava vendo que Abraão, Isaac e Jacó, eles estão enterrados em Hebrom, junto com suas esposas. Abraão está no meio. Isaac e Jacó, eles estão em lados opostos. E é muito interessante, porque quem construiu esse lugar foi Herodes. E na Bíblia fala que Abraão voltou e comprou um campo para enterrar Sara. Quando Sara morreu, ele comprou, o cara queria dar e ele falou, não, eu quero comprar. E ele comprou um lugar para enterrar Sara. E depois Abraão e todos eles foram enterrados no mesmo lugar, a linhagem. Um lado só é permitido o muçulmano entrar. No outro lado só é permitido o judeu entrar. E no meio entre os dois. É um negócio muito interessante. E aí eles são trancados de chaves, porque é uma guerra. Então tem uma época do ano que eles invertem, tem um pouquinho, acho que um dia ou 2, eu não sei, coisa. E uma outra coisa interessante, que pra gente ver como tem coisa rica, Esaú, a gente leu ali, eu não entrei porque tinha muita coisa para entrar, eu pulei bastante coisa. Ele era edomita. Ele deu a linhagem a uma geração que chamava edomita, de Edom. Vocês sabem quem que era da linhagem de Edom no Novo Testamento? Herodes. Herodes era de Edom. O que Herodes fez? Mandou matar todos os primogênitos descendentes de quem? Do irmão de Esaú, Jacó. Por quê? Porque se levantaria um rei contra ele. Ele já pensou, se esse rei se levantar, ele é da linhagem de Jacó. E ele vai querer me exterminar. Então então Herodes pegou e mandou matar todos os primogênitos. Você vê como tem ligação? A gente parar, entender como tem ligação. Então tem muita coisa rica e depois a gente pode marcar. Eu estava falando com o Felipe, né? Por causa do tempo, teve que correr e acelerar, mas da gente fazer umas lives, né? Não 5 horas corrida, né? Mas marcar um dia, quem quiser entrar e participar, ouvir, né? Vamos pensar nisso. Fernando falando, eu me lembrei do que Marcos nos lembrou até no último encontro, né? Do juramento que Abraão pediu para que o servo dele fizesse, para que Isaac não fosse lá, né? Para não se contaminar. É muito fácil a gente se contaminar. Então, fiquemos de olho, né? Outro texto que eu me lembrei, de Colossenses 3,16, né? Tudo isso que o Felipe falou é muito rico, tem muita coisa ainda, mas Colossenses diz assim, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente e tal. Está dizendo que habitar, não só habitar, mas com muita riqueza, né? E isso não vem do alto. Jesus não vai dizer assim, ó, habite ricamente a palavra de Cristo no lion. Vai depender do quê? Do meu esforço, de que a palavra habite ricamente em mim, com muita profundidade. Para isso, eu preciso ler, preciso buscar, eu preciso gastar o meu tempo com aquilo que é prioridade. Reavaliem, vejam o foco da tua vida, aquilo que eu falei no início. Deixa Deus te reinventar. Deus quer falar conosco, e Ele quer falar da sua palavra. Mas se a Bíblia estiver fechada em cima da mesa, vai ser muito difícil, quase impossível, né? Então nós precisamos que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Se a palavra de Deus habitar ricamente em nós, irmãos, 70% de problemas de caráter, de relacionamento, de proclamação, de problema com o irmão, de não sei o que, vai ser anulado, vai acabar, porque a palavra é viva e eficaz, e ela vai produzir em mim algo tremendo.
vai dividir pensamentos e propósitos do meu coração. Quantas coisas a palavra vai me lavar, vai me purificar. Mas não tem outro jeito a não ser abrir ela e me debruçar em cima dela. E gastar tempo. Com o que eu estou gastando tempo? Né? Com likes, com Netflix, com não sei o que, com isso, com futebol, com carro, com blá, 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 tantas coisas. Com trabalho, numa certa medida, pode ser um problema, né? Então que a gente avalie, corrija esse foco, para que a palavra habite ricamente em nós. Amém?